Meu querido irmão em Cristo, meu amigo, que neste momento me acompanha, e mais uma vez estamos juntos para mais uma façanha da pregação do Evangelho, mais uma pequena partícula da Palavra de Deus, juntos. O bom desejo do meu coração é que você esteja sendo alimentado aí pela Palavra do Senhor enquanto eu estiver aqui pregando. E aquele que é salvo em Cristo Jesus deve aproveitar bastante nesses dias, quando não estamos no templo, para estar se alimentando através da palavra do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, é a minha intenção. E você que ainda não é salvo, o grande desejo do meu coração é o mesmo desejo do coração de Deus. É que você chegue ao pleno conhecimento da verdade e se volte para Jesus. Se volte para Deus através do Senhor Jesus. É que nesses dias de pregação você tome uma decisão, aliás, não uma decisão, mas tome a decisão. É a única decisão mais importante da sua vida. Nós estamos falando sobre a trajetória da nossa vida. E nós demos, queridos, esse nome de viagem, porque na verdade a nossa vida é uma viagem. Tiago desafiou dizendo o seguinte: o que é a vossa vida? Ele disse: é um vapor que aparece por um instante e de repente desaparece. Quer dizer, tem um princípio, meio e fim. Por isso eu aproveitei para falarmos da nossa vida como sendo ela uma viagem. O que é vida? De acordo ao dicionário da língua portuguesa, já diz que vida é um tempo decorrido entre o nascimento e a morte. E cada um de nós tem um tempo decorrido. Alguns que têm um tempo maior, alguns que têm um tempo menor, outros que têm um tempo bem menor ainda. Portanto, uma certa criança perguntou à sua mãe qual a idade que ela precisava ter para morrer. A mãe sabiamente disse: minha filha, vá ao cemitério e meça todas as sepulturas. Ela voltou assustada dizendo: mamãe, olha, tem sepultura de todos os tamanhos. Tem grandona, tem média, tem pequena e tem bem pequenininha também. A mãe sabiamente disse: aí está a resposta à pergunta que você me fez. Não há idade para morrer. A nossa vida termina na morte. Portanto, essa viagem que nós nos empreendemos desde o primeiro dia, ela é composta de 3 atitudes: olhando para trás, olhando para Jesus e agora olhando para cima. Como esta atitude, olhando para cima, ela é praticamente a última atitude que nós tomamos na vida, eu me ative aqui e nós estamos agora trazendo a 4ª parada desta viagem. Nós estamos na 4ª parada. Nós aprendemos nas outras paradas que nós fizemos no decorrer da nossa viagem. Nós vimos a 1ª e 2ª e 3ª parada, Jesus como nosso exemplo, no seu ministério, desafiando as impossibilidades. E ele realizou grandes milagres, como a ressurreição de Lázaro, a multiplicação dos pães, a abertura dos olhos de um cego e os ouvidos de um surdo. Ele até salvou um homem chamado Zaqueu. Tudo isso olhando para cima. Me chama a atenção que quando ele salva Zaqueu, que é o maior milagre, foi um dos maiores milagres na vida de Jesus, no ministério de Jesus, e é também ainda o maior milagre nos dias atuais. Ele primeiramente, quando deparou-se com Zaqueu, a Bíblia diz nitidamente, ele olhou para cima e disse: Zaqueu, desce. Portanto, querido, Jesus está dizendo: desce. Eu não falo com ninguém, eu não atendo ninguém que está sobre mim, porque Jesus é tudo em todos. Ele está sobre todos e sobre tudo. Ele manda que desçamos. Nesta parada, ou seja, nesta 4ª parada da nossa viagem, nós queremos vermos aqui alguma coisa muito interessante. Para isso eu quero chamar a atenção do meu irmão, eu quero chamar a atenção do meu amigo, para esses minutos que vamos estarmos aqui juntos, examinando a palavra de Deus. O que estamos fazendo aqui, na verdade, é examinando a palavra de Deus.
Você de lá, eu de cá, juntos estamos aqui conferindo o que a Bíblia Sagrada diz, e o que a Bíblia diz é para o nosso bem, é para o nosso ensino, para que através da pregação da palavra, do ensino da palavra do Senhor, nós tenhamos esperança. Portanto, querido, nós estamos hoje na quarta parada da atitude chamada olhando para cima, nesta viagem. Portanto, nós queremos nesta mensagem mostrar para você que chegando o finalzinho da nossa viagem, que é a morte, nós paramos, quem sabe na viagem, para uma reflexão, para esticar um pouquinho a perna, para tomarmos um cafezinho, quem sabe para um lanche, para um almoço, e nesse momento a gente levanta a vista e faz uma reflexão. Estou aqui fazendo uma conjectura, estou aqui fazendo uma comparação para que você possa entender o que eu estou falando e onde eu quero chegar. Estamos chegando ao final da nossa caminhada. Temos mais aí 2 paradas e a última parada vai ser na glória. Então, nesta parada, nós paramos e fizemos uma reflexão. Pare nesse momento, por favor. O que você estiver fazendo, por gentileza, pare. Pare os seus pensamentos, pare os seus olhares, olhe para cima, faça uma reflexão, porque nós estamos agora diante de algo importante. Nesta parada, ao sairmos para continuarmos a viagem, nós temos que resolver um problema e tomarmos uma decisão. Nós temos diante de um problema que é uma bifurcação. Nós temos uma bifurcação na estrada que nós haveremos de trilharmos. Bifurcação é quando a estrada se torna em 2. Você está num caminho estranho. Com certeza você não sabe onde vai chegar. Você tem um desejo. Nós temos um desejo, chegar nos céus. Mas aqui nós temos um problema. Aqui nesse momento nós temos 2 caminhos. Um para baixo, o outro para cima. E agora? Nós temos um problema aqui a ser resolvido. Olha, e quem disse isso foi Jesus. Jesus disse isso em Apocalipse, aliás, em Mateus capítulo 7, versículo 13. Ele deixou muito claro, eu quero ler para você os versículos 13 e 14, o que disse Jesus nesta parada para uma reflexão e deparando-nos diante desse grande problema. Ele diz no versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. O versículo 14 ele diz, Mateus 7: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos são os que a encontram. Olha que coisa interessante. Nesta parada aqui nós deparamos com essa bifurcação. Olha, 2 caminhos. Jesus sinalizou para nós dizendo: o caminho que leva à perdição é um caminho de porta larga, caminho largo e porta espaçosa ou vice-versa. Ambos são muito largos, fácil de se andar. O caminho que leva à vida é um caminho estreito com porta apertada. Ele disse: o caminho largo está levando multidões, o caminho estreito está levando poucas pessoas. Poucos são os que estão acertando com a porta estreita, mas muitos são os que acertam a porta larga. A porta larga ela é conhecida como o caminho e a porta da irresponsabilidade, como o caminho do pecado, o caminho da rejeição, o caminho da bailada, o caminho das festas, da bebedeira, o caminho da roubalheira, o caminho da corrupção, o caminho da mentira, da prostituição, do adultério, que leva para o inferno, que leva para a perdição. E muitos, disse Jesus, são os que estão entrando por essa porta. Ele disse: mas o caminho estreito, a porta apertada,
é o caminho do arrependimento, é o caminho da fogueira espiritual, é o caminho da mudança de pensamento, de sentimento, de propósito, é o caminho da renúncia, é o caminho de voltar atrás, é o caminho de voltar para Deus, é o caminho de reconhecer que você está no caminho errado, é o caminho que te conduz à vida eterna, é o caminho da conversão, é o caminho da obediência ao Senhor Jesus. Ah, querido, que problema nós temos aqui? A decisão que temos que tomarmos é importante nesse momento, antes de continuar caminhando. Por favor, você agora está parado olhando para os dois caminhos. Jesus já te disse que os dois caminhos têm duas direções opostas, tem dois destinos totalmente opostos: céu e inferno. Antes que você dê o primeiro passo neste momento, te peço, por favor, pare, pense, tome uma decisão. Que caminho você vai seguir? O caminho largo, o caminho da multidão, ou você vai seguir o caminho estreito e entrar pela porta apertada, o caminho dos salvos, o caminho do verdadeiro cristianismo, o caminho do deixa de fazer aquilo que fazia antes, que deixa o fardo do pecado, porque com o fardo do pecado é impossível entrar nessa porta. Jesus disse: lá não entrará nada que contamine ou que cometa abominação e mentira, mas somente os que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Tome a sua decisão, tome cuidado a partir desse momento, o passo que você vai tomar nesta direção. Interessante que Jesus, querido, ele colocou uma placa de sinalização muito grande. O texto que lemos de Mateus capítulo 7, o versículo 13, ele diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Ele sinalizou e deixou muito claro para nós. Os céus, o caminho da porta estreita, Deus sinalizou com grandes letras legíveis. Olha o que ele disse em João capítulo 10. Jesus disse em João 10, versículo 9: eu sou a porta. Isso está escrito com letras grandes, letras legíveis. Até quem passa correndo pode ler, quem passa à noite pode ler. Você está ouvindo agora, você está vendo agora. Ele está dizendo: por favor, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Em João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João capítulo 5, verso 24, disse Jesus: todo aquele que ouvir a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra na condenação, mas passou da morte para a vida. Pense, antes que você dê o primeiro passo a partir deste momento, porque a sua vida, o seu futuro, vai depender da decisão que você tomar agora. Vai depender do passo que você der a partir desse momento. Queridos, o inferno é o caminho espaçoso e porta larga. E Jesus Cristo disse: muitos estão entrando por ele, porque é o caminho da facilidade, é o caminho que não exige nenhuma responsabilidade, é o caminho das religiões. Todo caminho leva a Deus. Você poderia me perguntar: todo caminho leva a Deus? Sim, eu te diria que leva. Em duas condições: ou para o tribunal de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 3, para sermos coroados e recompensados pela obra que realizamos neste mundo a favor da obra de Cristo e sobretudo pela decisão que nós tomamos de andar pelo caminho estreito, o caminho da dificuldade, ou no trono do juízo de Deus em Apocalipse capítulo 20, para ser condenado para sempre e ser lançado no lago de fogo. Todo caminho leva a Deus.
não leva à salvação, mas leva a Deus. Todos nós temos um encontro marcado com Deus, seja para a coroação, seja para a justificação e ouvir de Deus como Israel vai ouvir: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou a voz que Deus dará, a ultimata que Deus dará para os ímpios: apartai de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas todos os caminhos levam a Deus. Pense bem no caminho que você está seguindo. Se eu fosse você, eu escolheria o caminho estreito, que é o caminho da vida, é o caminho para cima, é o caminho que dá trabalho, porque é subindo. Para descer é como uma avalanche sobre uma teia de aranha: fechou os olhos, abriu no inferno. Mas quem está no caminho estreito, quando fechar os olhos, chegar ao final dessa caminhada, tem os anjos que lhe levam para os céus. Portanto, pense no que você vai fazer a partir desse momento. Querido, interessante é que a Bíblia diz que Jesus trancou as portas do inferno. Ele tem as chaves do inferno e da morte em suas mãos. Por que tem muita gente entrando por essa porta? Isso significa que as pessoas estão indo por conta própria, estão indo por uma questão de incredulidade, de cegueira espiritual, ou seja, de escravatura. O diabo tem cegado o entendimento dos incrédulos. Disse Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 8 da sua primeira carta, segunda carta, ele disse que o diabo cegou a mente dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho da Glória. Então eles estão sendo conduzidos, como disse Salomão, que o ímpio está sendo levado como boi levado para o matadouro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, disse Jesus: eu tranquei o inferno e tenho a chave do inferno em minhas mãos. Por que pessoas ainda insistem em caminhar pelo caminho largo, sabendo que estão indo para o inferno? Querido, em nome do Senhor Jesus, não dê um passo além deste momento, sem que você pense duas vezes. Aliás, diante do que você está ouvindo, o passo que você der a partir de agora é de suma responsabilidade sua, de inteira responsabilidade sua. Deus não levará a culpa de ninguém. Meu amigo, Deus faz o desafio e uma oferta. Ele faz o desafio e faz uma oferta para nós. No livro de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19, Deus disse: eu tomo os céus e a terra como testemunha, de que eu pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E no final do verso ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas você, tu e a tua casa. Queridos, Deus está fazendo desafios. Deus está fazendo aqui um desafio a nós para tomarmos uma decisão e fazendo simultaneamente uma oferta. Ele diz: eu tenho aqui dois caminhos para vocês. Mas ele aconselha: toma o caminho da vida. Mas pastor, se ele está colocando os dois caminhos, ele não poderia fazer que eu entrasse pelo caminho da vida? Sim, ele não força. Deus respeita a tua decisão. Deus respeita o livre-arbítrio com que você foi criado. Você tem liberdade de escolher os céus ou o inferno. Sim, Deus não vai deixar de te amar de maneira nenhuma, mas o amor de Deus não impede que você tome a decisão errada. Olha, o pai ama demais o filho, mas temos visto pais chorando o filho no caixão porque escolheram o caminho errado. E eles dizem: meu filho, quantas vezes eu te aconselhei, quantas vezes eu te pedi para você não enveredar pelo caminho da morte, agora estou chorando você no caixão. Querido, o amor de Deus não vai impedir que você vá para o inferno. Não, o amor de Deus é para nos dar a liberdade de sermos salvos. Queridos, faça o que fez o salmista no Salmo 119, versículo 105. O salmista disse: olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho.
Deixa a luz iluminar o teu caminho, deixa a luz guiar os teus passos, não atreva a andar de acordo com a vista dos seus olhos. Ló se deu muito mal quando ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e encheu a vista com aquele panorama verde, bonito, agradável, mas lá estava o inferno para Ló. Ló viveu momentos infernais na sua vida. Querido, não atreva a andar de acordo com a vista dos seus olhos. Pare nesse momento, tome a palavra de Deus como luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Ande de acordo com a perspectiva, ande de acordo com os olhos de Deus e você será guiado. Ouça o conselho de Paulo e Silas, aquele carcereiro lá em Filipos. O homem desesperado, querendo acertar o caminho dos céus, ele disse: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Querido, aceita o desafio de Deus em Deuteronômio 30:19. Escolhe a vida para que vivas tu e a tua casa. Salomão escreveu no livro de Provérbios capítulo 1, verso 33, ele disse as palavras de Deus: aquele que me der ouvido estará seguro, habitará seguro, sem receio, sem medo do mal. Mateus capítulo 7, verso 13, o texto que lemos, Jesus disse: entre pela porta estreita, entre pelo caminho estreito e passe pela porta apertada, que é ela quem te leva para os céus. Josué, no final da sua caminhada, uma caminhada que perdurou 40 anos, do Egito à terra prometida, Canaã. No final da sua caminhada, ele fez uma avaliação e disse: puxa, Deus é bom demais. Ele olha para trás e diz: olha, nenhuma palavra caiu das boas palavras que o Senhor falara. Tudo se cumpriu conforme Deus disse. E ele chamou o povo de Israel e disse: eu estou aqui tomando uma decisão. No capítulo 24, verso 15 do livro de Josué, ele disse: escolham a quem vocês querem servir, escolham a quem vocês querem seguir. E ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, querido, tome a tua decisão. Tome a decisão, você e a sua casa, nesse tempo infernal em que nós vivemos, nesse tempo de tanto medo, nesse tempo que o mundo está sendo dizimado. Quantas almas neste momento gritando os gritos de clamor no inferno e não pode mais voltar atrás, é o caminho sem volta. Ouça o que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus Cristo está fazendo o apelo: entre pela porta estreita, passe pela porta apertada, porque é esse caminho, essa porta que te conduz à vida eterna. E Jesus termina dizendo: eu sou o caminho, eu sou a porta, entre por mim e será salvo. Ande por mim e chegará a Deus, porque ninguém chegará a Deus a não ser por mim. Queridos, faça isso agora. A decisão é sua, a oferta é de Deus, mas a decisão é sua. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, disse Jesus, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Interessante, querido, que a chave do inferno está nas mãos de Jesus, mas a chave do teu coração está na tua mão. Você será responsável pela entrada ou não de Jesus na tua vida agora, neste momento. Caia diante de Deus agora, prostre-se diante de Deus, peça forças a Ele, peça a iluminação do seu espírito para que você possa compreender a sua palavra.